Se a sua dúvida está em entender uma curva de solubilidade, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Que bom vê-lo aqui. Muitas vezes a interpretação de um gráfico é algo que nos atrapalha bastante. Então hoje nós vamos trabalhar exatamente sobre isso. Análise das curvas de solubilidade. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho caso ainda não seja inscrito. No mais, vamos lá para o exercício. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um gráfico, é um gráfico até muito comum em livros e tudo mais, que mostra várias curvas de solubilidade de várias substâncias em água. Primeira coisa que a gente tem que entender, a curva de solubilidade, ela relaciona o coeficiente de solubilidade com a temperatura. Se você assistiu a aula sobre solubilidade, sobre coeficiente de solubilidade, ou se não assistiu, você vai assistir, você vai lembrar que o coeficiente de solubilidade, ele indica para nós o máximo de soluto que se dissolve numa certa quantidade de solvente, no caso aqui 100 gramas de água. E esse coeficiente de solubilidade, ele se altera com a temperatura. Então você tem, por exemplo, um coeficiente do nitrato de potássio variando rapidamente, um coeficiente do cloreto de sódio que varia, mas nem tanto, e do sulfato de sério que varia diminuindo, né? A solubilidade dele diminui com o aumento da temperatura. Então essa é a interpretação que eu tenho que fazer no gráfico, tá? Primeira coisa, entender os eixos. Agora, muitas vezes você tem que ir no gráfico e buscar dados, buscar valores. Então, vamos pegar aqui uma representação genérica, esse gráfico aqui. Olha só, aqui o traçado, ele indica para nós o limite. Ele indica para nós o limite. Qualquer valor que se encontrar aqui é o limite. Vamos imaginar, por exemplo, que o valor aqui eu tenho uma temperatura de 40 graus. Aí eu venho aqui no gráfico, e aqui no gráfico está escrito 23. O que eu entendo com esse dado? Eu entendo que a 40 graus Celsius dissolvo no máximo 23 gramas do soluto. E olha aqui, ó, em 100 gramas de água. Então essa é a interpretação que nós tiramos do gráfico, tá? Desses dados que eu coloquei aqui. Então veja, se eu pegar uma massa menor que 23, por exemplo, se eu pegar um valor aqui do tipo 15 gramas, eu não atingi o limite, eu não atingi o máximo. Então qualquer valor abaixo desse gráfico, a minha solução está insaturada. Ou seja, eu consigo adicionar mais soluto, eu consigo dissolver mais, tá? Eu vou dissolver soluto até os 23 gramas. Então, todos os dados que estão sobre aqui o traçado vai indicar para mim o limite, o momento que a solução ficou saturada. Agora vamos pensar que eu adicione nesse frasco 25 gramas. Eu adicione 25 gramas, tá? Estou adicionando na mesma temperatura. Ela não dissolve. Se eu adicionar esses 25 gramas, o que vai acontecer? Vão dissolver 23 e os 2 gramas a mais vão para o fundo, como corpo de chão ou corpo de fundo. Porém, se eu aquecer essa solução, presta atenção, se eu aquecer essa solução e conseguir dissolver além dos 23 gramas, aí eu esfrio, quando ela chega em 40, tem 25 gramas dissolvido, aí sim eu posso chamar a solução de super saturada. Só que presta atenção numa coisa, a super saturada, o soluto está dissolvido além do limite, tá?
Então eu tenho massa de soluto dissolvido. Presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Além do limite. Só que você prestou atenção que para fazer isso eu tive que aquecer, dissolver e tudo mais, depois esfriar, tá? Agora, se tá escrito no exercício, adicionou 25 e não dissolveu, aí você entende, o limite é 23 e o que sobrou, o que tiver a mais, não é supersaturada. Eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Detalhe importante, a solução supersaturada, ela é instável. O que quer dizer isso? Qualquer batidinha que você dá no frasco, fala um pouquinho mais alto, que nem meu caso, que minha voz é alta, acaba falando um pouquinho mais alto, a onda sonora acaba fazendo aquele a mais se cristalizar. Então ela é uma solução completamente, uma mistura completamente instável. Beleza? Maravilha? Tranquilinho? Então tá bom. Espero que essa aula tenha te ajudado e muito. Não esquece, deixe seu like, deixe aí o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. No mais, beijos e bons estudos!